Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida dá. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, quadra se cria. Se a criação te segue, eu também. Eu Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou O Deus que salva, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar.
E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Shalom, queridos, graça e paz. Que bênção que você está conosco aqui hoje mais uma vez. Nós estamos no 3º dia da nossa campanha. São 7 dias onde Deus tem falado aos nossos corações. E eu creio que Ele vai continuar falando. Hoje eu tenho uma palavra para os nossos corações. Nós continuamos na nossa base, no mesmo capítulo e versículo, extraindo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Eu sou o pastor Gilbert. Sou o pastor da igreja Missão e Amor, fundador dessa igreja. Estamos na cidade de Machacaliz, Minas Gerais. E quero convidar você a curtir, a comentar aí no bate-papo. Você pode também mandar o link para outros amigos seu, familiar, que esteja precisando de uma palavra, para que Deus possa estar abençoando também a vida do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega. E vai ser uma bênção, amém? Eu quero começar com uma oração, pedindo para que Deus abençoe as nossas vidas, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada vida, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar nesse dia essa pessoa. Ó Deus, que haja milagres nessas casas, que haja milagres, meu Deus, e que haja conversão também no nome de Jesus. Onde essas pessoas estiverem, não importa o que elas estejam fazendo ou sentindo, Tu és a nossa força, Tu és a nossa esperança. E que no nome de Jesus, ao final desta palavra, essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? E graças a Deus, amém? Bom, que bênção. Hoje eu estou na igreja, a igreja vazia, mas vazia de pessoas, mas cheia de unção, cheia da presença de Deus, amém? Vamos lá, eu tenho uma palavra para você. Você já sabe qual é o capítulo, se você acompanhou. Você chegou aqui hoje pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo. Nós estamos numa campanha de 7 dias seguidos. E nesses 7 dias nós estamos em jejum e oração. O jejum nós tiramos apenas um elemento, que é a carne, tá bom? Carne em geral. E vai ter um jejum nacional no Brasil todo, dia 29 de março. Nós começamos o nosso dia 25. Estamos fazendo 7 dias seguidos. Mas vai ter a nação toda do Brasil vai estar fazendo um jejum nacional dia 29. Então, se você não conseguiu entrar no nosso, faça pelo menos no dia 29, faça um jejum, escolha aí, né, um período onde você vai ficar sem comer e vai ser bênção demais, tá bom? Ore pelo Brasil, ore pela sua família, ore pela saúde da sua família, pela saúde da nação brasileira, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Acompanhe comigo. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, amém? Diz o seguinte: e se o meu povo, note que a palavra diz se o meu povo, eu já comentei sobre isso nos vídeos anteriores. Se você não conseguiu assistir, chegou aqui pela primeira vez, eu convido você a finalizar esse vídeo, quando finalizar ele aqui, quando eu terminar,
você voltar e assistir os vídeos anteriores, para que você possa ser abençoado. Amém? Diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Note que nós pegamos alguns tópicos desde o primeiro dia. No primeiro dia eu falei sobre se quebrantar, né, se humilhar. Eu falei sobre humilhar-se na presença de Deus. No segundo dia eu falei sobre orar, né? Ontem eu falei sobre orar. E hoje eu quero falar sobre um outro detalhe que nesse versículo também tem. É um outro tópico que eu quero extrair daqui hoje. Lembrando que essas são palavras muito simples, não são palavras teológicas para quem gosta de estudar. São palavras simplíssimas para que todas as pessoas possam compreender aquilo que o Espírito está dizendo na igreja. Não é uma linguagem difícil, onde eu quero que todos consigam compreender. Amém? Diz o seguinte: o terceiro tópico que eu quero frisar hoje é: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, já falamos, e orar, e buscar a minha face. Então eu quero falar hoje sobre o que Deus está dizendo aqui nesse tópico, que é buscar a minha face. E às vezes nós paramos para pensar e dizer assim: o que é buscar a minha face? O que é buscar a face de Deus? Bom, humilhar, já falamos. Orar, já falamos. Agora, buscar a face, buscar a minha face. Note que a palavra, ela tem níveis. E este eu poderia dizer que é o terceiro nível. Onde no terceiro nível fala de buscar a minha face. Eu posso resumir essa frase por intimidade. Amém? Intimidade. Sabe, muitas pessoas às vezes, elas oram, elas se humilham, elas buscam, mas o que elas não têm é intimidade. E intimidade é um nível que as pessoas alcançam pouco a pouco. A intimidade ela vai alcançando pouco a pouco. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que nós crescemos juntos, na escola, correndo, brincando, jogando bola, andando de bicicleta. Eu lembro que eu contava tudo para esse amigo. Eu vivia na casa dele todos os dias. Eu ia na casa dele, a gente conversava, a gente brincava. E ali eu sentia o desejo e a confiança de contar para esse amigo meu alguns segredos, coisas que eu não contava para ninguém. E aí esse amigo meu, a gente foi crescendo, o tempo foi passando, nós tínhamos uma laço de amizade muito forte. Só que quando chegou um certo tempo, eu não ia mais na casa dele com frequência. Você sabe como é que funciona? Você que já foi garoto, jovem, menina, moça. E sabe, meu amigo, ele arrumou uma namorada na época. E aí o tempo dele dividiu, e eu não podia ficar toda hora na casa dele, porque ele tinha que ter o tempo com a namorada dele. E esse afastamento, né, entre mim e ele, esse afastamento fez com que a nossa intimidade fosse cortada. Ele continuou sendo meu amigo. E nós conversamos, isso já passou 18 anos já se passaram, 19 anos. Note que nesses 19 anos que se passaram, ele continua sendo meu amigo. Mas nós não temos mais intimidade para que eu possa chegar para ele e contar algumas coisas, nem mesmo ele comigo. Você consegue entender? Nós somos amigos, mas não temos mais intimidade de falar, de se abrir, porque a aproximação constantemente gera intimidade. Você consegue entender isso? Você sabe como é que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando? Você sabe que uma pessoa, você conhece ela, o primeiro dia que você conhece uma pessoa, né, você está ali na escola ou no trabalho, no primeiro dia que você conhece aquela pessoa, você não chega lá contando a sua vida para ela. Algumas pessoas fazem isso, né, porque não tem noção. Mas aos poucos você vai conhecendo uma pessoa, aí você vai conhecendo, você vai conversando, aí no outro dia você conversa mais, você vai se abrindo aos poucos, e quando você pensa que não, você já está tão íntimo naquela pessoa que você conta todos os seus segredos. Mas
Note que foi um processo. Esse processo te fez conversar, se abrir e contar e confiar. Da mesma maneira, somos nós e Deus. Às vezes nós chegamos para Deus nossos momentos de oração e começamos a orar, começamos a buscar. Só que nós achamos que nós estamos falando. Lembra que eu disse ontem? As pessoas acostumaram pegar o problema, o defeito de querer um Deus palpável, um Deus que pode ver. Nosso Deus não pode ver. Você não consegue pegar, tocá-lo fisicamente. Então, nós começamos nesse nível de oração, de humilhação. Só que esses níveis começam a mudar. E note quando o nosso nível de oração, de intimidade com Deus começa a mudar, você começa a ter certeza de que Deus está ouvindo a sua voz. E é nessa hora que você começa a se abrir. Porque você começa a buscar a Deus como você nunca buscou na sua vida. E você começa a entender que está rolando uma intimidade com Deus. E nessa hora, você não vai mais tanto como você ia no começo, na primeira fase. Sabe como é que é a primeira fase? Você vai e pede um monte de coisa. Mas quando você começa a criar intimidade com Ele, você não fica mais pedindo muita coisa. Você começa a mais ouvir. Você já teve aquele amigo que só fala, ou aquela amiga que só fala, antes de você falar nada? Mas também temos aqueles amigos que eles querem nos ouvir. Da mesma maneira somos nós e Deus. Quando nós começamos a criar uma intimidade com Deus, nós queremos falar no começo, queremos falar. Mas chega uma hora que nós percebemos, nesse nível de intimidade, que nós temos que ouvi-lo. E é nessa hora que acontece uma mudança em nossas vidas. É nessa hora que a nossa vida começa a ser transformada. Porque nós começamos a ouvir. Tem um ditado que diz que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Falar menos, ouvir mais. E aí quando nós começamos a falar menos, entramos na presença do nosso Deus. E ali nesse ambiente, nessa atmosfera de intimidade, nós começamos a falar menos e a ouvir mais. Quando nós criamos uma intimidade com Deus, num nível tão forte, nós começamos a ouvir Deus, a ver Deus, nas pequenas coisas. Nós acordamos de manhã, dá aquela espreguiçada assim, e aí quando você abre a janela, você vê aquele sol lindo, maravilhoso, você fala, meu Deus, como o Senhor é bom. E você respira aquele ar fresco e fala, meu Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado porque o Senhor é bom. E você começa a escutar os pássaros cantando. E você começa a dar valor, porque você sabe que Deus fez tudo isso para você. Somente quem tem intimidade com Deus reconhece o Deus que serve. Eu vou repetir de novo. Somente quem tem intimidade com Deus reconhece o Deus que serve. E Deus está dizendo o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é somente chamar, não é somente orar, não é somente humilhar, mas é buscar a face dEle, é buscar poderosamente, dizendo, eu quero ter intimidade contigo, custe o que custar, doa o que doer, mas eu quero ter intimidade contigo, Pai. Sabe, nós estamos na nossa igreja, nós declaramos que esse ano 2021 é o ano que nós estamos com o tema restaurando a paternidade. Sabe? Você sabe que às vezes tem pais e filhos, que os filhos não têm intimidade com o pai. Os pais não têm intimidade com os filhos, não tem diálogo. E o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai eterno. E nós fomos chamados para ter intimidade com Ele, para estar com Ele, para buscar a face dEle, para conhecer o rosto dEle. Você consegue entender isso? O nosso Deus é tremendo. Nós temos que buscar essa intimidade com Ele, todos os dias. Porque quando nós começamos a buscar a intimidade, sabe? Eu fui criado com minha avó. Ela já se foi há um tempo atrás. Mas
eu amava tanto a minha avó e respeitava, tinha temor, medo também, que quando a minha avó, ela olhava para mim, eu já sabia interpretar os olhares da minha avó. Eu sabia quando ela estava feliz, quando ela estava olhando para mim, eu sabia o que aquele olhar me dizia. Eu sabia quando aquele olhar me dizia um eu te amo, muitas vezes ela nem falava. Mas eu sabia. Porque eu conhecia o coração dela. Eu sabia quando aquele olhar dizia assim, eu vou te pegar depois, meter o couro. Eu sabia quando o olhar dela falava assim, cala a boca. Eu sabia. Sabe por quê? Porque eu observava. E todos os dias eu lembro quando eu era pequeno. Sabe que interior a gente vai para a calçada, né? E ficava na calçada ali. Eu lembro que aquele calorzão dentro de casa, a gente ia para a calçada. Na época nem ventilador tinha em casa. E ficava lá por volta das 8 horas, 9 horas. E ali eu deitava no colo da minha avó e ela ficava fazendo cafuné na minha cabeça. Até eu ficava cochilando. Intimidade. Comunhão. Sabe? E o que nós estamos precisando nesses tempos, nesses últimos tempos, é criar esse nível de intimidade com Deus. Deitar no colo dele, escutar o que ele tem para nos dizer. Mas, meu Deus, infelizmente nós estamos vivendo numa geração, uma geração que não busca mais ouvir a voz de Deus. Estamos vivendo numa geração que não quer nem saber de intimidade com Deus. Elas querem viver na superfície. Não querem se aprofundar na intimidade. Elas querem dizer, como eu disse no vídeo anterior de ontem, elas querem dizer que eu sirvo. Elas querem um título. Mas elas não têm uma vida com Deus. E na hora da adversidade, na hora da tribulação, na hora do medo, elas desesperam. E por isso que os escarnecedores dizem, onde está o seu Deus? Porque elas não fazem diferença daqueles que não servem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, meu Deus, não é somente chamar pelo nome dele, mas note que tem alguns níveis. É chamar pelo nome, é humilhar, é orar, é buscar a face dele, é buscar a intimidade com ele, é dizer, meu Pai, fala comigo. É você abrir as escrituras e dizer assim, Senhor, fala comigo, fala com o meu coração. Hoje eu não vim pedir nada. Sabe, acredite que você começa a orar e diz assim, Senhor, eu não vou pedir nada. Eu só quero te adorar. Eu só quero ouvir tua voz. É você colocar uma canção para tocar no seu celular, no seu som e dizer assim, eu te adoro. Eu te glorifico. É você passar o dia todo dizendo assim, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor tem a dizer para mim hoje, Deus? É você ficar ligado nele o tempo todo. A Bíblia diz para orar o tempo todo. Está em espírito de oração. É você estar ali, talvez você que é mulher, lavando a sua louça, está lá, você que talvez trabalha em escritório, você talvez trabalha carregando alguma coisa, você que é pedreiro, está lá puxando a marca, está lá, oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, fala comigo hoje. E daqui a pouco acontece alguma coisa, você fala, opa, isso é um sinal de Deus. Deus está falando ao meu coração. Porque quem vive em espírito de oração, meu querido, fica sensível para compreender o que Deus está falando. Você está entendendo essa mensagem? Às vezes eu digo assim, a mensagem é simples, mas simples teologicamente, mas profunda espiritualmente falando. Sabe qual é o problema de quem não tem intimidade com Deus? Aparece alguém na internet dizendo assim, dia 30, se sair de noite na rua vai morrer. E as pessoas simplesmente, por não ter intimidade com Deus, acreditam. Por que será? Porque talvez elas imaginam que Deus falou com ele porque tem intimidade com ele. Até quando você vai viver daquilo que Deus fala para outras pessoas? Viva daquilo que Deus fala para você.
Eu não posso criar, eu já falei na minha igreja, eu não posso criar pessoas dependentes 100% daquilo que eu prego aqui, da unção que está somente sobre a minha vida. Eu já falei para elas, vocês têm que buscar a Deus nas suas casas. Não esperem uma reunião, não esperem um culto para você orar. Não esperem uma reunião para você estar buscando a Deus, lendo Bíblia, não. Não esperem eu mandar você jejuar para você jejuar. Porque quem tem intimidade com Deus, não vive de muletas. Meu Pai, eu vou repetir isso. Quem tem intimidade com Deus não vive com muletas. E tem muitas pessoas que estão dependendo de muletas. Quantas pessoas talvez eu conheço que elas têm uma muleta. E essas muletas muitas vezes, uma talvez é a amizade que elas têm dentro de uma igreja. Outra muleta talvez seja um relacionamento que ela tem dentro da igreja. Talvez se ela perdeu o relacionamento, ela perdeu uma muleta. Se ela perdeu a amizade que ela tinha, ela perdeu a outra muleta, ela cai. Por quê? Porque não tinha intimidade com Deus. Não tinha TED, não tinha face a face. Eu não baseio a minha fé em pessoas, em momentos, em nada. A minha fé está em Deus, não em muletas. Seja assim também. A palavra está dizendo o seguinte: se o meu povo, pegou? Que se chama pelo meu nome, eu já falei sobre isso antes de ontem. Não é para qualquer povo, não é para toda a nação. É somente para o povo que chama pelo nome dele. Se humilhar, orar e buscar a minha face. Meu Deus, nós precisamos buscar a face dele, porque quando nós buscamos a face, nós criamos intimidade. E através da intimidade nós conseguimos ouvir o que Ele quer. E você não vai viver mais dizendo: pastor, eu posso tomar cerveja sem álcool. Pastor, eu posso ir na festa do tal assim assim. Pastor, eu posso fazer... Para. É claro que essas pessoas que fazem essas perguntas para mim, sabendo eu que talvez elas ainda sejam crianças na fé, meninos na fé, respondem. Mas depois que você começa a entender, a ser maduro, você se transforma num filho ruiós. E quando você se transforma num filho ruiós, você está pronto para receber o que é seu por direito. E o que Deus quer para você e para mim nesses últimos dias, que recebamos aquilo que é nosso por direito. Amém? Querido, eu quero orar com você. Chegamos no final, a palavra é rápida, mas poderosa. Eu quero convidar você a estar curvando a sua cabeça para que nós possamos estar orando pelo Brasil. Note que eu estou com a bandeira do Brasil aqui. Não é política, tá? Eu sou brasileiro, além de política. Sou brasileiro. Eu sou patriota. Então vamos orar pelo Brasil, pelos estados e pelas cidades brasileiras. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa abençoá-la poderosamente, no nome de Jesus. Não importa, meu Deus, o que ela esteja sentindo, passando. O Senhor é a resposta. O Senhor é a cura. O Senhor é a solução. Ó Deus Altíssimo. Também te peço, meu Deus, pelo Brasil. Que o Senhor possa abençoar a nação brasileira. Ó Deus, que o Senhor possa derramar a tua unção sobre esse Brasil. O teu bálsamo, meu Deus, de cura. Que haja cura sobre a nação brasileira. No nome de Jesus. Ó Deus, onde estiver agora nos estados brasileiros, uma pessoa, meu Deus, que talvez esteja diagnosticada com esse mal, com essa peste, sejam curados no nome de Jesus. Uma cidade brasileira, meu Deus, que talvez as pessoas não sabem o que fazer mais, estão passando por necessidades, que o Senhor possa alcançá-los no nome de Jesus. Que haja, meu Deus, prosperidade, que haja, meu Deus, naquelas vidas esperança em Ti, que essas pessoas clamem por Tua presença e que elas tenham esperança na Tua palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que bênção que você chegou até aqui. Eu quero convidar você nesse final para que você possa compartilhar esse vídeo com alguém. Sabe, você faz parte de tantos grupos. Assim como você recebeu esse link para você assistir esse vídeo hoje,
Você também pode clicar e compartilhar, mandar para os seus amigos, colocar num grupo. Não importa se o grupo é de compra, de venda, de roupa, não importa. Coloca lá. Eu tenho certeza que pelo menos uma vida pode ser alcançada. Talvez esteja depressiva, talvez esteja passando por um momento difícil, um momento agora atribulado. E quando você colocar esse vídeo lá, ela vai clicar em assistir. E Deus pode alcançar o coração dessa pessoa. Talvez ela esteja pensando em suicidar-se. Talvez quando ela escutar essa mensagem, ela possa dizer o seguinte: não, Deus é maior. E Deus tem um plano na minha vida. Amém? Se você quiser ofertar no nosso ministério, a tecnologia avançou, nós temos agora Pix. Vou colocar o Pix aqui embaixo. Você pode enviar um Pix do valor que você quiser. Ah, pastor, eu quero pedir oração. O número do Pix é o mesmo WhatsApp. Você pode me adicionar no WhatsApp e pode me chamar, a gente conversar, pedir oração pela sua família, pela sua vida, talvez um aconselhamento. Ah, pastor, eu queria falar sobre isso, isso, isso e isso. O que eu devo fazer? Talvez eu não saiba te dar uma resposta, mas a gente vai orar juntos. E Deus vai trazer para você a resposta que você precisa. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Shalom, graça e paz.